Finalmente estamos aqui no nosso primeiro episódio do quadro Deixe que eu seja a sua voz. Eu sou Tamires Reis, fui vítima de violência doméstica e hoje eu luto por justiça e proteção à minha filha. O quadro de hoje vai falar de uma vítima do interior de São Paulo, de 40 anos, que conheceu um policial militar de 43 anos, também do interior de São Paulo, no momento mais frágil da sua vida. A sua mãe estava lutando contra um câncer em estado terminal e ela, por sua vez, estava fragilizada e devastada, procurando assim um apoio emocional e alguém que lhe entendesse e lhe compreendesse. E foi assim que ela conheceu este rapaz. Assim que iniciaram esse relacionamento através das redes sociais, este rapaz se propôs a conhecê-la pessoalmente e então dirigiu 100 quilômetros até o seu interior. Bom, antes que comece todo esse preconceito e pré-julgamento de como é que pode receber uma pessoa em casa, se conheceu na internet, em tão pouco tempo iniciar um relacionamento. Gente, o objetivo aqui deste quadro é justamente alertar mulheres que estão principalmente em momentos frágeis da sua vida, que estão passando por algum tipo de problema, ou que saíram de um relacionamento amoroso, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, a se curarem, a se tratarem antes de iniciar um novo relacionamento, tá? Então eu vou contar a história dessa vítima na íntegra e assim que sirva de sinal de alerta para muitas outras mulheres, tá? Se não, o que é que acontece? Vamos virar alvos fáceis para predadores narcisistas, psicopatas, sociopatas e de diversos tipos de patologia. E a maior prejudicada nessa história é você, somos nós, tá? Então vamos lá, como tudo começou? Essa vítima estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida pessoal. No final da pandemia da Covid, a sua mãe estava com câncer em estado terminal. No momento em que ela começou a conversar com este rapaz, ele também havia acabado de perder a esposa para o câncer. Olha só a relação dessa história, tá? Ele havia acabado de perder sua esposa para o câncer e tinha 2 filhos pequenos, 2 crianças. Então imagina aí que enredo perfeito para esse narcisista, né? Logo em seguida, a mãe dessa vítima faleceu, né? E ela passou a frequentar mais vezes a casa desse cidadão. Até que chegou um momento em que ela estava praticamente morando com ele, certo? Sabe o que me chamou a atenção nesse momento de fragilidade, nesse momento em que a vítima passava por este luto, né, da perda da sua mãe? Foram as frases que este ser humano falou para ela. Venha para a minha casa para cuidar da gente. Venha cuidar dos meus filhos, venha cuidar de mim. Por que ele utilizou essas frases? Porque ele já tinha percebido na sua presa que ela era uma pessoa que gostava de cuidar do outro, que era uma pessoa de bom coração, uma pessoa que se doava, que tirava de si para dar para o próximo. Então ele utilizou dessa estratégia para que ela fosse morar com ele, porque como eram interiores distantes, ela passou a ficar mais tempo na sua casa, cuidando dos seus filhos, que moravam uma parte do tempo com ele e a outra parte do tempo com os avós. Então, frases do tipo, que Deus a colocou na vida deles e que Deus colocou eles na vida dela para que eles pudessem compartilhar as dores, que ele estava precisando dela, pois ele tinha vontade de tirar a própria vida. E assim, o que foi que ela me falou? Que se sentiu salvando ele, como se fosse a salvadora dele. Então, desde o início, ele já vinha estudando toda uma estratégia de capturá-la 100%, sem ter como ela fugir daquela situação, né? Ela, fragilizada com a morte da sua mãe, fragilizada por ele ter perdido a esposa também para o câncer, fragilizada por ter 2 crianças que perdeu a mãe assim como ela, e ela estava indo ali cuidar daquela família. Imagina. Observação. Vocês conseguem perceber que essa vítima estava num estágio de vulnerabilidade enorme, tá? Principalmente a vulnerabilidade emocional.
né? Pois foi através daí que ele começou a sequestrá-la aos poucos, né? E ela não se deu conta, ela não conseguiu perceber isso. Então ele utilizou de um jogo emocional para prender essa presa, que estava ali fragilizada com a morte de sua mãe, vivendo aquele luto, se sentindo sozinha, pois há longo tempo ela vinha cuidando da mãe e ela não tinha mais a quem cuidar daquele momento, a sua filha já é uma moça, e aí ela se viu ali como a salvadora de uma família, cuidando de 2 crianças e de um viúvo enlutado, né? Então, assim, um enredo perfeito para um narcisista, um psicopata. Das flores às dores. Como aconteceu a primeira agressão? Algumas partes eu vou ler, tá, gente? Para não perder nenhum detalhe da história, certo? Bom, no início, este agressor, ele era um príncipe. Ele era um homem que ela pediu a Deus, né? Ele era provedor de tudo, não queria que ela trabalhasse, não queria que ela se cansasse, que ela ficasse se dispondo na rua, se cansando, já que ele tinha condições para dar uma boa vida a ela, para que ela ficasse em casa, cuidando do lar, cuidando da família, cuidando dela mesma. Observem como o enredo é o mesmo, tá? Então ele queria preservá-la. E assim a presenteava, a tratava como princesa, né? E ela foi se deslumbrando, ela foi se entregando cada vez mais. E foi se confortando e sentindo-se acolhida e compreendida naquele momento. Um momento de luto e de tristeza, né? Então ele trouxe uma luz na vida dessa mulher naquele momento. Os primeiros sinais foram dados, mais ou menos a partir do 4º mês de namoro. Lembrando que ela praticamente morava na casa dele, né, desde um mês e pouco, porque eles moravam em interiores distantes. Então ela praticamente se mudou para sua residência e com 4 meses juntos começaram as agressões. A primeira agressão se deu da seguinte forma. A primeira agressão aconteceu da seguinte forma. Eles estavam em uma festa e ela demorou de voltar do sanitário. Ela demorou de voltar do sanitário porque ela pegou fila. Então, ela aguardou a fila terminar para poder utilizar o sanitário e depois foi ao encontro com ele. Quando ela retornou, ele já estava com as feições de bravo e fez o tratamento do silêncio. Depois pesquisem sobre tratamento de silêncio, tá? É uma estratégia utilizada pelos narcisistas, pelos abusadores, tá? Que eles simplesmente ficam em silêncio, você fica sem saber o que foi que aconteceu. Eles te ignoram, eles não falam absolutamente nada e você fica sem saber o que foi que aconteceu. Então ele fez o tratamento do silêncio assim que ela voltou do banheiro e quando eles foram embora, entrando no carro, eles começaram a discutir. E daí vieram as violências verbais, tá? Um outro fator. Ele começou a dirigir em alta velocidade, cortando os carros, acelerando, freando bruscamente. Tudo isso amedrontando cada vez mais a vítima. É outra coisa que eles fazem bastante. No momento de uma discussão, se estiverem dirigindo, é comum que eles acelerem, freiem de vez, cortem os carros e você fica assim, paralisada, estatalada. Meu Deus, o que foi que eu fiz? E agora? E aí você vai ficando com medo e você vai o quê? Se retraindo. Enquanto ele grita, xinga, te culpa de 1000 coisas e você fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso mesmo? Você começa a se questionar. O que é que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Literalmente isso. Ao chegar no apartamento, as agressões de verbais passam a ser físicas, ele começa a tocá-la, começa a tapar sua boca, tapar o seu nariz, na justificativa de para os vizinhos não ouvirem, para lhe acalmar, para você não gritar. Então sempre culpando a vítima. E assim, após essa briga, ela se separou dele. Ela falou, não, pelo amor de Deus, eu não posso ficar com ele. 4 meses juntos, ele já veio me agredindo, de jeito nenhum eu quero ficar com esse rapaz. E então ela volta para sua cidade. Quando ele estava saindo de casa, ele já ficou ligando, insistindo para ela voltar, para ela não ir embora. E no dia seguinte, ele apareceu no seu interior, com as seguintes frases. Perdão, eu te amo, nunca mais isso vai acontecer. Eu te amo demais, eu me descontrolei, me perdoe. Eu sou doente por você,
Eu não sei viver sem você. Agora vamos lá. 4 meses de namoro, tá? Ele não sabe viver sem ela. Ele é doente de amor por ela. E a vítima... Ai, verdade. Ele não vai mais fazer isso. Como é que eu vou me separar dele se foi a primeira vez que ele fez isso? Acredito que ele não vai fazer isso de novo. E pasmem, ele a pediu em casamento. Sim, ele a pediu em casamento. E no dia seguinte ele comprou as alianças e eles ficaram noivos. O que foi que ela me disse quando eu a questionei? Por que você voltou para ele após essa primeira agressão? E ela me respondeu: ele foi um príncipe comigo até aqui, né? Até aquele momento. Por que eu largaria ele? Por causa de apenas um único dia. Gente, observem isso. Por que eu largaria ele, ou me separaria dele, ou terminaria aquele relacionamento maravilhoso por causa de apenas um único dia, de uma única briga em que ele me distratou, né? Então, ela acreditou que isso nunca mais aconteceria e que ele se arrependeu. Então, ela deu esse voto de confiança para ele. Após o noivado, eles passaram mais 4 meses de, vamos dizer, de lua de mel. Foi tudo maravilhoso, ele voltou a ser aquele príncipe, aquela pessoa maravilhosa, até que veio a segunda agressão. Retorno das agressões após pedido de desculpa. A segunda agressão, após a primeira, aconteceu em um barzinho, um barzinho de rua, em que ela estava sentada de frente para a rua, de frente para onde os carros estavam passando, e ele de costas. E ele simplesmente implicou que ela estava olhando os homens que estavam passando dentro dos carros. Mais uma vez ele fez o tratamento de silêncio, levantou-se da mesa, se dirigiu até dentro do bar. Ela achou que ele estava indo ao banheiro, mas não. Ele foi pagar conta, depois ele atravessou a rua, entrou no carro e foi embora. E a deixou no meio do bar, sem nenhuma explicação, né? Ela disse que estava de madrugada, então ela saiu, ficou chorando no meio da rua, né? Na calçada. Um casal se aproximou, perguntando se ela estava passando mal, o que é que tinha acontecido, se ela precisava de ajuda, até que o carro dele apareceu, mandando ela entrar no carro novamente. E daí ela entrou no carro, a mesma coisa, aquelas agressões verbais, aquela violência verbal, xingamentos de tudo quanto era nome. Ela mais uma vez sem entender o que é que tinha acontecido, até que ele verbalizou que ela estava olhando para os homens dentro dos carros que estavam passando. E quando chegou no apartamento, ele a apertou pelos braços, a sacudiu e discutindo, até que ele resolveu parar a discussão, se trancou no quarto e deixou ela dormindo no sofá. No meio da madrugada, ele levantou e mandou ela ir para o quarto. Ela, já com muito medo dele, fez tudo o que ele mandou. Quando chegou no dia seguinte, que eles acordaram, ela mostrou a ele como estavam seus braços, por conta do apertão que ele tinha dado nos braços dela no dia anterior, enquanto discutiam. E ele falou o seguinte: você está louca, não fui eu que fiz isso. Clássico também, chamar a mulher de louca e negar as agressões, né? E daí, após o chamado de louca, eu dividi essa parte e coloquei o após o chamado de louca, porque esse adjetivo é muito comum entre eles. O tempo todo nos colocar como louca, como desorientada, desequilibrada, maluca, barraqueira, briguenta, confusenta, ciumenta. Então, são formas que eles têm de se proteger e de nos acusar. Então, após esses episódios, ela parou de ir para a cidade dela, pois ele ficava dizendo que recebia ligações de terceiros, informando que ela havia saído, que ela estava usando roupa curta, que ela tinha ido para não sei aonde, que ela tinha ido se encontrar com fulano, ciclano. Então, para evitar mais briga e mais confusão, ela parou de ir para sua cidade e daí ficou apenas com ele em sua casa. Ela relata também que ele olhava frequentemente o celular dela, as conversas de WhatsApp, fotos e ligações, que era o tempo inteiro monitorando o seu celular. Que chegou um momento que ela não saía mais de casa, que ela só ficava assistindo séries na Netflix, porque qualquer pessoa que ela conversava através de rede social, de WhatsApp, até os próprios parentes, ele implicava e era motivo de brigas.
Brigas essas que foram se agravando cada vez mais com o tempo. Um belo dia, ela saiu, comprou um short jeans que estava na promoção, e aí foi motivo para uma briga séria. Ele ficou extremamente irritado e proferiu um tapa em seu rosto. Ela começou a chorar de dor, porque ela achou que tinha partido o nariz. Ela disse que foi uma dor absurda. E daí, ele a proibiu de sair do carro, porque eles estavam indo na casa da irmã dele, para que a irmã dele não a visse chorando. Ainda assim, a irmã foi cumprimentá-la e viu que ela estava chorando e perguntou o que tinha acontecido. E ele, óbvio, mentiu para a irmã dele e disse que ela estava chorando por saudade da mãe, que havia falecido. A partir daí, a vítima relata que tudo ou nada, ou simplesmente qualquer coisa, era motivo de brigas, xingamentos e agressões. Agressões que não eram só mais verbais, mas também agressões físicas. E as agressões físicas eram cada vez piores. Ela não podia confrontá-lo de forma alguma. Ela não podia dizer, você está errado, você me machucou, está doendo. Ela não podia absolutamente falar nada. Ela tinha que estar ali calada, apanhando e ficando quieta para não apanhar ainda mais. E daí ela informa que foram tapas, mordidas, beliscões, e que toda vez que ela ia à cidade dela para visitar a filha, ele a deixava com uma marca roxa. E sabe o que ele dizia a ela? Você vai embora, então você vai levar minha marca. Como se ele estivesse carimbando que ela tinha dono, através de um roxo que ele deixava na pele dela. Isso é forte, não é, gente? A agressão que a levou a prestar a queixa. Eles estavam em um parquinho com as crianças e daí passou um rapaz correndo sem camisa. No momento, ela olhou em direção ao rapaz e ele logo fez o tratamento do silêncio. Daí eles foram para casa dos pais dele, depois para casa de uns amigos. Ele começou a beber muito e ignorando ela completamente. Ela falava com ele, ele não respondia, ele virava o rosto e ela mais uma vez sem entender o que tinha acontecido. Daí vem aquele mesmo ciclo, vão para o carro para ir para casa e aí começam as discussões, as agressões verbais, as violências verbais e também a violência física, principalmente quando chegava em casa. Porque ela mais uma vez disse que ia embora, que queria se separar, que não conseguiria ficar vivendo daquela forma. E quando ela virou de costas para pegar a bolsa no guarda-roupa, ela só sentiu uma forte porrada na cabeça. Depois ela disse que sentiu uma outra porrada na cabeça. E daí ela perdeu os sentidos, não sabia mais onde estava, não sabia mais o que tinha acontecido. Ela lembra de abrir os olhos, fechar os olhos e ver ele gritando, vê-lo em cima dela e aquela confusão. Daí o que foi que ele fez? Ele aumentou o volume da televisão para que os vizinhos não ouvissem os seus gritos e também não ouvissem ela pedindo socorro e começou a agredi-la. Nesse momento ela diz que não recorda muito bem dos fatos, que ela só se recorda que ele ficava golpeando ela e gritando. E algumas coisas que ela ouviram foram: agora você vai aprender a ser a minha mulher. Mulher minha tem que aprender a se comportar. Enquanto ele a estrangulava e a batia e ela simplesmente pedia: para, pelo amor de Deus, para. Pelas crianças, para, você vai me matar. Então aí ele para de bater nela, a arrasta para fora do apartamento, joga a sua bolsa e joga o seu celular também para fora do apartamento e deixa ela lá. Ela, desorientada, consegue ir até a casa da vizinha dele, se esconde lá. Ele começa a ligar desesperadamente para ela. A vizinha pergunta se quer que ela ligue para a polícia e ela diz que não, porque ela tem muito medo dele. E aí eu dou uma pausa para falar: gente, não pergunte, ligue. Foi uma tentativa de homicídio, tá? Você está sendo conivente. Você ligando, você pode estar salvando uma vida. Então não pergunte, porque normalmente a vítima tem medo e não vai querer ligar, certo? E daí o que foi que ela fez? Então a vizinha não ligou para a polícia. Ele continuou insistindo, ligando para ela. Ela estava sem carteira, sem documento, porque ela disse que deixava dinheiro e todas as outras coisas em casa, porque como ele sempre pagava conta, como ele sempre era muito bonzinho, ela não saía com dinheiro, não deixava dinheiro na carteira. Até porque ela também não estava trabalhando mais. Ela tinha saído dos empregos, ela estava literalmente vivendo para ele, porque ele dizia que ela não tinha necessidade de trabalhar. Também é bem comum. Eles solicitam que a vítima saia do emprego, e daí dá toda uma condição de vida para que aquela vítima não trabalhe e fique dependente dele financeiramente, além do emocional. Ela retorna para o apartamento dele,
né? Ela disse que ainda numa confusão mental, que ela não conseguia raciocinar muito bem, porque ela começava a se questionar. Por que que a pessoa que ela ama maltrata ela? Por que que uma pessoa que diz amá-la tanto, a maltrata tanto, bate a ponto de querer matá-la, de tirar sua própria vida? Então ela começava a ficar confusa e a se questionar, será que realmente não sou eu que estou com problema? Será que ele está certo em dizer que eu estou louca, que eu estou com algum problema, que eu estou com depressão? Enfim, nós começamos a nos questionar. Eles conseguem entrar na nossa cabeça e fazer uma lavagem cerebral. Então ela não se recorda muito bem do que aconteceu nessa noite, ela só se lembra de acordar, tomar remédio e dormir. Ele ficava dando remédio para ela para as dores, porque ela disse que mal conseguia se mexer. E assim ela passou 3 dias dormindo, acordando e sendo medicada por ele. Ela só lembra de sentir dor e muito sono. Então ela começou a pedir a ir ao médico e ela dizendo, eu prometo que eu não vou contar nada a ninguém, eu não vou dizer que foi você que me agrediu, que foi você que me bateu. E ele só dizia que não iria levá-la ao médico, porque por mais que ela contasse que não aconteceu nada, que não foi ele, que os médicos iriam ligar para a polícia e chamar a polícia. Ele tinha noção do que ele estava fazendo, né? E assim ela permaneceu por mais 3 dias, dormindo, acordando e sendo medicada. No total, ela passou 6 dias em cárcere privado, sentindo muita dor, até que ela conseguiu sentar na cama e pediu para que ele deixasse ela ir embora. E que a filha dela iria cuidar dela, né? Pois ela sentia que estava com alguma lesão na cabeça e ela estava com medo de morrer. Então ele pega a arma dele, lembrando que ele era policial, ele pega a arma dele, coloca no colo e sentado ao lado dela começa a se coçar com a arma na mão, começa a passar a arma no rosto, no queixo e ameaçá-la, dizer o seguinte, você quer ir embora, vá, mas saiba que no momento em que você passar por aquela porta, eu darei um tiro em minha cabeça. Eu não acredito no que eu fiz, eu acabei com a minha vida e eu acabei com a vida das crianças, eu acabei com a sua vida. Então eu vou acabar com a minha vida também se você sair por aquela porta. Ela com medo, mais uma vez, e ainda se sentindo culpada, porque caso ela fosse embora e ele tirasse a própria vida, ela ia se sentir culpada por isso. Então ela falou, tudo bem, eu não vou sair, eu vou ficar aqui. Sendo que daí no dia seguinte, ele saiu para trabalhar e não trancou a porta. Então ela foi embora e voltou para o seu interior. Denúncia anônima na Corregedoria e Delegacia da Mulher. 1 mês após o cárcere privado e tentativa de homicídio, o agressor ligou para a vítima dizendo que haviam feito uma denúncia anônima na Corregedoria. E daí ele pediu para ela que, pelo amor de Deus, negasse tudo, senão, mais uma vez, ela estaria acabando com a vida dele. Ela enfatiza que enquanto o sargento a questionava sobre as agressões que ele teria cometido, que uma pessoa denunciou, o próprio sargento ficava falando, bom, eu tenho que perguntar isso, mas é claro que isso não aconteceu. E que ela ouvia atrás as risadas e gargalhadas dos outros colegas do batalhão, né? Então, ela se tremendo de medo, negou tudo e falou, não, realmente, que absurdo, isso não aconteceu. E ela negou tudo que uma pessoa anônima havia denunciado sobre as agressões. Logo em seguida, ela recebeu outra ligação da Delegacia da Mulher, de uma denúncia anônima também, e a chamaram para prestar depoimento na delegacia. E aí, ela teve a sorte de ter sido bem acolhida pela delegada, que estava acompanhada de uma assistente social, de psicólogos, e daí nesse momento ela contou absolutamente tudo nos mínimos detalhes. E o que aconteceu após essas denúncias anônimas e após a queixa, né, o depoimento na delegacia. Bom, ele então é chamado para prestar o depoimento na DEAN, na Delegacia Especializada da Mulher, e ele assume uma postura completamente contrária com ela. Ao invés dele se mostrar agressivo, irritado, ele se mostra aquele príncipe encantado do início do namoro, né? Desta vez acompanhado pela sua advogada, que era uma mulher, tá? E conseguiu solicitando que ela fosse até a delegacia se retratar do seu depoimento, dizer que não aconteceu nada daquilo, que ela falou tudo aquilo porque ela estava num momento de muita raiva, né, de indignação, se sentindo injustiçada e que por isso ela falou aquelas coisas no depoimento. Ela mais uma vez negou-se a fazer isso, né, e daí a advogada
conseguiu anexar uns documentos alegando que ela era esquizofrênica. Isso porque ela ficou com estresse pós-traumático após a concussão, traumatismo craniano. Ela teve uma perda auditiva súbita por causa do trauma, da porrada na cabeça que ela recebeu. Então ela precisou ficar em acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, e daí a advogada, né, desse abusador, desse criminoso, pegou esses relatórios médicos, anexou aos autos e falou que ela era esquizofrênica e louca e tinha inventado tudo aquilo. Por quê? Porque não aceitava o fim do relacionamento. Outro clássico de defesa também deles, né, gente? Bom, mais uma vez com medo, ela dirigiu-se até a delegacia, chegou lá e negou tudo mais uma vez e se retratou. Falou para a delegada que ela havia inventado tudo aquilo porque ela estava com raiva dele, nervosa, irritada, e falou tudo que a advogada dele a orientou falar. E assim ela fez. E daí eu pergunto a vocês conseguem imaginar o pânico dessa mulher? Sozinha em uma cidade pequena, em que o namorado, o noivo, é policial, conhece juiz, promotores, todo mundo da cidade, anda armado, né? E ela, sozinha, sem ninguém, distante da família, tinha acabado de perder a mãe. Ela pensou, eu vou morrer e ninguém vai saber, né? Minha filha vai sentir falta, mas e aí? O que é que vai acontecer, né? Nada, porque ele vai conseguir encobrir. Então ela vivia em pânico, literalmente em pânico. Então tudo que ele pedia para ela fazer, ela fazia. E assim ela fez. Após a retratação, o que é que aconteceu após ela ter prestado esse depoimento na delegacia da mulher e depois ter retornado à delegacia para se retratar? E detalhe, quando ela retornou à delegacia, ele ficou do lado de fora da delegacia aguardando ela e a advogada dele estava presente. Então, assim, cabe ao delegado saber do que é que se tratava, né? Então, as agressões continuaram e cada vez piores, porque agora ele já tinha mais do que a certeza que tinha um domínio completo e total, né, em cima da vítima. E ele vinha sempre com as falas: se você terminar comigo, eu vou matar você. Você está fazendo eu te matar. Sempre culpando a vítima pelas atitudes dele. Então, observe outras frases clássicas que eles têm. Você está tirando o pior de mim. Você que faz eu te agredir. Você me provoca. Eu perco a cabeça por sua causa. Então, são frases que são frequentes em todos os relacionamentos abusivos e em todos os casos que eu tenho escutado durante esses 2 meses, né, pós-vida. Agora, um relato que a vítima me fez, que eu descrevi na íntegra. Ela diz o seguinte: eu sentia que ele ia me matar a qualquer momento, ou que ele ia me induzir, porque eu ficava tão aflita e sentia tanta angústia que eu tinha vontade de morrer, sabe? De verdade. Eu pensava em fazer alguma besteira comigo, porque era tanta aflição de querer sair daquela situação e querer sair e não conseguir, e não ter força, e também querer que aquilo mudasse, sentir que pudesse dar certo talvez. Era muita confusão na minha cabeça, uma confusão mental que é danosa para o nosso cérebro. É muito difícil mesmo, relata a vítima para mim aos prantos. Da retratação à solicitação da medida protetiva. Após a denúncia, a vítima começou a ser acompanhada pela psicóloga do CREAS, que é um órgão que presta esse auxílio, esse apoio psicológico à vítima de violência doméstica e abuso sexual. Ela ia para sessões escondidas dele, sendo que quando a gente começa a fazer a psicoterapia, nós começamos a enxergar em que lugar nós estamos, enxergar esse relacionamento abusivo e danoso que nós vivemos e começamos a enfrentá-los, né? Sutilmente, mas começamos, e eles percebem. E aí ela voltou a praticar atividade física, voltou a cuidar mais de si, voltou a conviver com outras pessoas, até que ele começou a implicar com o personal da academia, com o instrutor da academia, né? E daí as ameaças começaram: eu vou matar ele, eu vou matar você e vou matar ele, você está tendo um caso com ele. E ela entrou em desespero porque esse rapaz era da mesma igreja que ela. O rapaz havia acabado de se casar, de ter um filhinho, tinha um filhinho recém-nascido. Não fazia ideia que o noivo dela era tão agressivo, né? Até porque ele é um policial dessa cidade
bem conhecido, ele é bem relacionado, não tem antecedentes de nenhum problema criminal, nenhum histórico. Então, assim, mais uma vez ela entra em pânico e o que é que ela faz? Sai da academia e volta a viver trancada dentro de casa. E quando eles começaram a discutir por causa desse instrutor, ele começou a ameaçá-la de morte, dizer que não ia ter bala para matar todo mundo, que ele ia fazer ele matar, que ela estaria fazendo ele matar o professor e matar ela, né? E começou a puxar ela pelo cabelo, agredir verbalmente, gritar. E ele começou a ter essa desconfiança dela, mas na verdade quem estava traindo ela a todo momento era ele. Eles haviam colocado câmera no apartamento e por algum motivo ela não tinha visto as imagens da câmera antes. E quando ela foi acessar um celular antigo dela, que estava registrado as imagens da câmera, ela viu que ele levava uma jovem da cidade para ter relações com ela dentro do apartamento, enquanto ela não estava, nos momentos em que ela ia para sua cidade, né? Então, ela também o confrontou em relação a isso, e daí ela quis terminar com ele a qualquer custo e voltou para a sua cidade. Da medida protetiva até a abertura do processo. O que me chamou a atenção aqui é que a escrivã da DEAN usou um termo para ela que se chama tragédia prescrita. A escrivã havia deixado as portas abertas da delegacia para ela, pois eles haviam entendido o que tinha acontecido, porque ela fez aquele pedido de retratação, e explicou a ela sobre a tragédia prescrita, que são os casos de violência doméstica, né, em que a mulher retorna para o agressor, e por já conhecer por já conhecer a conduta desses agressores, a tragédia irá acontecer no final, caso a vítima não saia desse relacionamento. Então, é um termo utilizado por eles que é chamado de tragédia prescrita. E aí a escrivã explicou isso a ela, e daí ela criou coragem, solicitou a medida protetiva, aceitou, né, que a delegacia solicitasse uma medida protetiva para ela, e assim aconteceu, e o processo foi reaberto. Com o processo reaberto, ele começou a utilizar outra estratégia clássica da defesa, que ela somente foi prestar queixa porque ele não quis mais ficar com ela. Ela prestou a queixa e pediu a medida protetiva porque ela descobriu que ele estava com outra mulher. Ela fez isso porque ela o agredia e ele se defendia. As marcas que ela tinha, porque ela tinha exames de lesão corporal, ela tinha tudo registrado naquela briga em que ela teve o traumatismo craniano, a perda auditiva. Então ele disse que foi legítima defesa, que ela não aceitava o fim do relacionamento e anexava prints de WhatsApp completamente descontextualizado, além de alegar que ela era esquizofrênica, que ela tinha problemas psiquiátricos e que por isso que ela inventou toda essa história. Qual foi o desfecho desse caso? Veio a sentença judicial, né, que foi suspensa a condenação dele de 1 ano para uma pena de reclusão de 2 anos, onde ele vai ser monitorado, não pode frequentar barzinho, não pode sair da cidade. Isso foi uma medida protetiva porque a vítima mora em outra cidade, então ele está proibido de sair da cidade por 2 anos, tá? Mas, passados esses 2 anos, se ele se comportar, ele está livre, nada irá acontecer, ele continua trabalhando como policial militar na cidade e uma vez no mês ele precisa se apresentar ao juiz para registrar, né, os seus bons comportamentos. Então, foi reconhecido o que ele fez, né? Inclusive, apareceu provas de que ele fazia o mesmo com a ex-esposa dele, mas eles não levaram em consideração o cárcere privado, a coação, a violência emocional. Foi levado em consideração os machucados do corpo e a perda auditiva por conta do trauma acústico que ela sofreu, além do estresse pós-traumático através do relatório psiquiátrico. Bom, com essa sentença, eu me questiono, a vítima fica como? Porque ele não foi preso, certo? Ele está livre, não pode sair da cidade, mas quem irá impedi-lo? Se ele colocar na cabeça que tem que acabar com a vida dessa moça, quem irá impedir? Além do agravante dele ser policial, né? De ter acesso à arma. Como é que essa vítima fica? Então ela que tem que se esconder, ela que tem que mudar para outra cidade, para outro estado, ela que tem que se esconder, sabe? Então ela não viu isso como uma vitória, porque ela continua se sentindo desprotegida. Sabe o que foi pior de tudo isso, gente? Quer dizer,
não é que foi pior, mas assim, o que me deixou ainda mais estarrecida em toda essa história, que ele se casou. Enquanto ele estava respondendo por tudo isso, com todas as provas que ela tinha, ele conseguiu se casar 9 meses após a separação. E ele fez a cerimônia do casamento exatamente igual à cerimônia que seria com ela, com a vítima. Até as músicas foram iguais, até a música que ele entrou na igreja com a atual mulher dele, foi tudo igual. Ele postando tudo em redes sociais, ele fazendo de todo o possível para que ela pudesse ver o que ele estava fazendo. Então toda a tortura psicológica e emocional continua, tá? Então qual o objetivo desses caras fazerem isso? Eles pegam a próxima vítima para ainda provocar a anterior, para conseguir fazer com que essa outra vítima, com que a vítima anterior saia do sério, para que dê uma crise, para que eles atestem. Viu que é ciúmes? Viu que ela não aceitou o fim do relacionamento? Viu que ela não aceitou a minha atual esposa, namorada, seja lá o que for? E o que leva uma mulher, tá, a se casar com um cara que está respondendo por tudo isso, tentativa de homicídio, tem medida protetiva, ela tem mais do que provas, né? O que leva uma mulher a aceitar se casar com um cidadão desse em tão pouco tempo, em coisas de, eu não sei, de 2, 3 meses, sabe? E ainda com 3 filhos pequenos, essa mulher que ele tem. Então eu fico me questionando, porque uma coisa é você iniciar um relacionamento com um homem sem você saber do passado dele, né? Outra coisa é você iniciar o relacionamento com esse homem sabendo quem ele é, sabendo o que ele responde. E assim, tudo bem que eles são excelentes manipuladores, controladores, eles conseguem levar todo mundo no papo, se duvidar até juízes e, enfim, promotores, mas eles não conseguem se controlar. Porque de fato eles têm alguma doença, eles têm uma patologia instalada. Então em algum momento, logo no início do relacionamento, é possível perceber os sinais que eles dão, de quem eles realmente são, né? E você acreditar, já sabendo de todo o histórico dele, você tá pagando pra ver. Essa é a minha opinião. Posso estar errada? Posso, até porque eu fui vítima de violência doméstica, mas eu não sabia do passado dessa pessoa, né? Então, assim, é muito complicado e eu tenho muita dificuldade para entender isso. Agora, o que ficou claro para mim, e acredito que para vocês também, é o seguinte: esses agressores, esses criminosos, eles logo procuram uma outra mulher. Eles não conseguem ficar sozinhos, até porque eles precisam pôr em prática as suas doenças, as suas loucuras. Então eles correm logo para casar, para morar junto, para ter uma próxima vítima ali dentro do seu cativeiro. E também para provar à justiça de que ele é um cara do bem, é um cidadão do bem. Porque, pasmem, como é que ele é tudo isso que essa mulher está alegando e uma outra mulher aceita se casar com ele? Então é para deixar o juiz confuso, os promotores confusos, né? Mas na verdade ele está ali utilizando da próxima vítima para conseguir descredibilizar a vítima anterior, né? Então, perante a sociedade, eles são pessoas íntegras, do bem, responsáveis, né? E que estão ali casando de novo, tentando reconstruir sua vida, mas aquela mulher louca do passado não deixa ele viver em paz, não deixa ele ser feliz. E ele sai vendendo essa história para todo mundo e as pessoas acreditam, né? Então, essas próximas vítimas já entram no relacionamento sendo usadas. Elas já entram sendo usadas. E a partir do momento em que elas não servirem mais, eles descartam e partem para a próxima. E assim eles ficam nesse ciclo até de fato a justiça conseguir parar esses criminosos, né? Esse foi o nosso primeiro episódio. Essa vítima, ela ia gravar, até porque já saiu a sentença, mas aí ela continua com medo dele. Ela tem muito medo de mostrar o rosto, de se identificar, mas ela queria muito que a sua história viesse a público para que ela possa ajudar a alertar outras mulheres e assim a gente continuar nessa batalha e conseguirmos nos protegermos, né? E juntas a gente conseguir sair desses relacionamentos e não entrar em outros relacionamentos desse tipo. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.